Olá galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender ou relembrar como que faz para racionalizar denominadores. Saber o que é, para quem está aprendendo agora. E aqui tem as questões que vai fazer. Isso é cobrado muito em faculdade, nível superior. São questões que parecem simples, tá gente? Mas o que eu vou te passar aqui vai ser fundamental para você sair bem nessa. Fica até o final, compartilhe o vídeo e ative o sininho e curta o vídeo, ok? Se inscreva. E após a vinheta está voltando aí. Bom, gente, o que ocorre? O que significa racionalizar denominadores? Bom, significa eliminar dos denominadores de uma fração a raiz que os resultados sejam irracionais. E segundo, para que serve? Serve para simplificar a expressão e facilitar cálculos. Terceiro, como fazer? Bom, identifique o conjugado do denominador e multiplique-o simultaneamente pelo numerador e denominador, para poder para poder permanecer a igualdade, você multiplica embaixo e em cima na fração, porque senão, se você multiplicar só no numerador, só no denominador, você desequilibra a fração. Ela passa a ser não fica uma fração equivalente, tá? Isso é propriedade de proporção. A quarta coisa e por que se deve multiplicar pelo tal conjugado? Porque o conjugado de um número racional, gente, ao ser multiplicado pelo racional, dará como resultado um número racional, ou seja, um número sem raiz, que a pessoa quer, tirar a raiz do denominador. Então aqui tem uns exemplos, Fique até o final, preste bem atenção que parece simples, tá? Alguns até são, mas para quem quer ficar fera mesmo, não discute, não pisque. Veja bem, esse item A que a gente vai fazer agora, eu quero tirar aqui o denominador, quero tirar essa raiz quadrada de 5 daqui. Bom, o que a gente faz? Esse é simples, a gente pode multiplicar. Repare que eu vou multiplicar só pelo conjugado. Não vou precisar multiplicar por 2,5, por 2 raiz de 5, tá? Então aqui eu tenho o quê? Em cima eu tenho 10, no numerador eu tenho 10 vezes raiz de 5. E aqui tenho 2 vezes raiz de 5 ao quadrado, correto? Porque raiz de 5 aqui multiplicou com raiz de 5 aqui. Com isso, vai eliminar o radical de dentro com o expoente. Aí eu vou ter a limpo aqui o que? 10 raiz de 5, que é o numerador, sobre 2 vezes 5. Não se esqueça, tem um 2 aqui e vai multiplicar pelo 5 de dentro. Então eu vou ter 10 raiz de 5 sobre 10. 10 dividido por 10 tem raiz de 5. Tá? Essa foi. Bom, agora a gente vai fazer essa B aqui. Olha, gente, preste bem atenção nessa daqui, que ela não é tão simples. Repare que aqui, raiz cúbica de 2. Não adianta vir aqui multiplicar, gente, simplesmente por raiz cúbica de 2. Ó. Raiz cúbica de 2. Por quê? Vai acontecer o que aqui? Eu vou ter 2 vezes raiz cúbica de 2. E aqui embaixo eu vou ter o que? Raiz cúbica de 4. Repare que continuou o 4, o radical do denominador. Então, o que você vai fazer nessa questão, gente? Você tem que se ligar no seguinte. Aqui você tem o índice da raiz, aqui você tem 3. Então, seria interessante se o radicando também fosse 3, o expoente do radicando também fosse 3, porque aí eliminaria a raiz com o índice, com o expoente do radicando, ficaria com isso aqui, Se porventura fosse 2 ao cubo dentro do radicando, o que não é o caso. Então preste bem atenção no que a gente vai fazer. Sacando isso, para fazer com que eu tenha um 2 ao cubo lá de dentro, eu vou multiplicar por algo que me dê isso. Então tem vídeo esse aqui é um dos vídeos do curso de radiciação que você está fazendo, se você procurar, que vai ter vídeo ensinando como é que você faz isso.
Ó, eu multiplico raiz cúbica. Senão não vai fazer isso não. Ensinando como é que faz isso é esse que está aqui. Mas vai te ensinar como... Ah, repare só, gente. Esse 2 aqui, anterior, 2 elevado a 1. Então é interessante que eu faça por 2 elevado a 2, tá? A raiz quadrada, raiz cúbica, né? De 2 elevado a 2. Por quê? Porque quando eu for introduzir no radical, e isso tem vídeo nesse curso aí que ensina isso, a gente tem o que? Raiz cúbica, aí essa raiz vezes essa, eu vou ter o que? 2 e multiplica 2 ao quadrado. Tá? Esse 2 aqui é esse 2 aqui, e esse 2 ao quadrado aqui é esse 2 aqui. Então agora eu tenho 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado, tá? Botar a raiz cúbica de 4, tá? Sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. Aí agora, esse índice aqui da raiz elimina com o expoente do radicando. Então eu fico passando a limpo, fico com 3 raiz quadrada, 3 vezes raiz cúbica, né, de 4 sobre 2. Tá? Partindo para C, olha, outra situação também que não é tão simples, eu vou seguir o mesmo procedimento do outro. Estou reparando que o índice daqui é 4. Então não adianta eu querer multiplicar simplesmente para achar que o conjugado desse é a raiz quarta de 3 e multiplicar embaixo no meu denominador, porque eu vou continuar com raiz, né, gente? Eu vou continuar com raiz. A gente já viu anteriormente, né? Eu não adianta eu botar aqui isso e nem isso, que eu vou continuar embaixo aqui, vou continuar com raiz quadrada de 9, né? Com raiz quarta de 9. E não é o que eu quero. Não é o que a gente quer. Então, o que eu vou fazer aqui? Pensar no número que eu multiplico, uma raiz do 3 elevado ao expoente, que vai fazer isso aqui dentro virar o 3 elevado a 4. Como ali ele já é o 3 elevado a 1, então provavelmente, né, com certeza, que é o 3, é a raiz quarta do 3 ao cubo. A raiz quarta de 3 ao cubo vai fazer com que eu consiga o seguinte: 6 vezes raiz quarta de 3 ao cubo. Aí agora, isso aqui vezes isso, eu repito a raiz e olha, o que eu posso separar para você entender o que está acontecendo. Esse 3 elevado a 1 é esse 3 aqui que está aqui. Agora multiplicado pelo 3 elevado ao quadrado, ao cubo, que é esse 3 aqui. Então agora eu tenho o que? Lá no numerador, eu tenho 6 raiz quarta de 3 elevado a 3 sobre raiz quarta de 3 a 4. Então, passando a limpo, tem 27 lá em cima, né? E aqui, ó, eu tenho que eu queria aqui, o 6 se divide por 3, né? Esse 6 se divide por 3, então eu tenho 2 raiz quarta de 27. 27, como é 3 a 3, não vai adiantar, não vai eliminar ninguém. Bom, já foi aqui. Bom, copiem aí que eu vou apagar, porque eu vou fazer agora essa. Então vou apagar uma parte aqui. Como é vídeo, você pode voltar. Eu vou apagar aqui essa resposta. Ou também eu posso descolá-la por aqui, ó. Deixa ela por aqui. Bom, aí agora vamos fazer essa D. Repare, o conjugado dessa, gente, ó, tem que lembrar que aqui é bom a gente recordar aquele produto notáveis, o produto da soma pela diferença de dois termos, lembra disso?
Quando você multiplica o produto da soma para a diferença dos dois termos, você multiplica isso, você vai ter o primeiro termo, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? O primeiro termo aqui é o x, o segundo termo é o a. Então, isso tem que estar no sangue, tá? Que aí eu vou fazer o conjugado dele, vai ser o que? Raiz quadrada de 7 mais 2, tá? Raiz quadrada de 7 mais 2. Então lá no numerador eu tenho 5 que multiplica a raiz quadrada de 7 mais 2. Denominador eu tenho o que? A raiz quadrada de 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aqui eu posso fazer o que? Distributivo, então tem 5 raiz de 7 mais 10. Lá em cima, porque eu fiz distributivo aqui, gente, ó. 5 vezes essa raiz e 5 vezes esse 2. E aqui, esse índice aqui do radical elimina com o expoente do radicando, do parente lá fora, na verdade. Isso aqui é elevado ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4. E agora, enxugando a resposta, aqui eu tenho 7 menos 4, 3. Tá? Algum nível pode querer mudar a posição dessa resposta, mas normalmente vem assim. Então, a gente precisa se preocupar com o conjugado do denominador. Bom, isso aqui está tudo tranquilo, né? Eu posso fazer a multiplicação pelo conjugado. Desculpa, o conjugado do denominador, tá? Então tem o sinal de menos, que o conjugado tem que ter o sinal inverso no caso de quando tem dois termos assim. Tá? Eu comecei lá pelo numerador. Isso pode querer, às vezes, confundir a pessoa, achar que tem que ter o sinal do lado de cima, mas não. Ele é conjugado do de baixo, de cima não. Isso confunde muito o aluno. Ele é conjugado do denominador, não do numerador. Ele é obrigado. Para você fazer a racionalização, tem que ser obrigatoriamente conjugado do denominador. Não tem nada a ver com o numerador. Bom, aí aqui, olha, repare que no numerador, olha, interessante, né? Tem cuidado com isso aqui, confunde muito o aluno. Eu tenho produto notável, quadrado primeiro, raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 6. E aqui embaixo eu vou ter o esperado, porque aqui a gente tem aqui o que? Produto da soma, transferência dos termos, então tem que ser aqui ao quadrado menos raiz de 6 ao quadrado. Correto? Aqui eu tenho, dando mais um passo, tenho isso, aí isso aqui corta com isso, aqui corta com isso, eu vou ter x menos 6. Gente, isso aqui poderia parar aqui, tá? Que já está bem indicado, mas poderia estar por extenso, né? Por exemplo, o quadrado do primeiro, lá nisso está falando do numerador, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então poderia estar assim, primeiro, né? E o x menos 6 embaixo. E agora a gente vai fazer o que? X menos, aí o raiz de x vezes raiz quadrada de x vezes raiz de 6. Então tenho 2, aí tem que abrir aqui, e aqui dentro eu vou botar o 6x, né? Trocar a posição dele, ficar bonitinho. Mais esse 6 aqui, que partiu de lá, que partiu do corte aqui eliminou o radical com expoente. E x menos 6 embaixo. Então poderia ficar dessa forma também. Claro que tem livro que pode mexer aqui e botar esse x lá para trás. Não tem problema nenhum. Vou deixar assim mesmo. Gente, é isso, tá? Curta o vídeo, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva no canal aí. E até a próxima. Fui!